Bom dia, bom dia! Meio-dia em ponto aqui na Espanha, 7 horas da manhã no Brasil. Vou colocar aqui nos comentários o tema da live de hoje, que é se conheça e se posicione, mas eu quero destacar o ponto principal, que é o posicionamento. Vou deixar aqui destacado, se posicione, envia essa live para o máximo de pessoas possível, para todos os seus amigos, para aquelas pessoas que precisam dessa live terapêutica nesta manhã, e também que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, possa falar no seu coração, possa tocar a sua alma, possa tocar o seu espírito e que você seja curada para curar. Eu sou Poliana, eu sou terapeuta cristã, para a glória de Deus, e o meu objetivo é levar cura emocional para o seu coração através das ferramentas adquiridas que eu adquiri através do meu estudo em psicanálise e como fonte principal o Espírito Santo de Deus que cura, é Ele que trabalha, é Ele que faz, é Ele que move. E eu sou apenas uma ferramenta nas mãos dele para ser voz, para que essa voz possa chegar ao teu coração e que através de que essa mensagem que chegue ao seu coração possa trazer transformação, possa trazer luz e que você seja luz também. A luz de Cristo, ela tem que passar de corações a corações e você também precisa ser uma voz. Seja essa voz que as pessoas que te rodeiam necessitam. Se posicione no lugar que você está. Você precisa se posicionar. Qual que é a sua posição neste momento? Será que você tem se posicionado no lugar que Deus colocou para você, para que você seja aí uma referência? Que você seja aí uma voz, uma boca profética, uma voz de cura, uma voz de conselho, uma voz que dá direção através da direção do Espírito Santo. Deus nos escolheu com propósito. Você sabe disso? Pois eu te dou essa notícia hoje. Você tem um propósito de vida e Ele conta com você para que você assuma esse papel e cumpra o seu propósito. Tá bom? Depois que você já enviou essa live para muitas pessoas, se você está vendo a live gravada, obrigada de coração por estar aqui, por escutar essa mensagem. E eu sei que essa mensagem pode virar uma chave aí na sua vida, que talvez você esteja buscando coisas milagrosas, coisas diferentes, para poder trazer transformação, e talvez são pequenos detalhes, eu sempre falo isso, são pequenos detalhes, pequenas mudanças na nossa vida é que traz a verdadeira transformação. E a principal mudança é a mudança de pensamento. Aquilo que nós pensamos, isso influencia diretamente ao nosso posicionamento, a nossa maneira de falar, as nossas atitudes. Então, se a sua atitude não condiz com seu chamado e com a maneira como você deve se posicionar, é porque os seus pensamentos não estão de acordo aos pensamentos de Deus. Deixa eu começar essa live com a palavra de Deus. Está em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 4. Eu sempre começo com a palavra de Deus. E o versículo diz assim: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação. Nós sabemos que Jeremias foi uma voz profética para o tempo dele, e ele se posicionou no lugar que Deus disse para ele se posicionar. Bom dia, Cleide, tudo bem? Que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Deus disse para ele se posicionar, e apesar de ser um tempo tão difícil como o tempo em que Jeremias viveu, e que o Senhor pediu para ele se posicionar, eu te digo que nem se compara com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então não é para amanhã, o seu posicionamento é para agora. Então leia junto comigo Jeremias capítulo 1, verso 4, que diz assim: a palavra de Yahvé chegou para mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo,
eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Bom dia, Vânia. A paz do Senhor. Contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé. Eis que eu não sei me expressar como convém, pois eu não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor o orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, assim disse Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na sua boca. Eu te digo hoje, de parte do Espírito Santo de Deus, que Deus vai ungir os seus lábios para proclamar a verdade de Cristo e para levar luz e salvação para as pessoas que estão à sua volta. Se muitas vezes você tem temido falar, declarar aquilo que Deus fez na sua vida, hoje que esse impedimento se desate e que você seja essa voz profética para essa nação. E continuou: vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Qual que era o desafio de Jeremias? Que Deus não deu para ele palavras de amor e de carinho. Eram palavras de exortação e de condenação. E isso foi o que mais atemorizou Jeremias. Mas o Senhor falou também que através dessas palavras de exortação e condenação, essa atitude ia fazer com que as pessoas pudessem frutificar, reconhecer a verdade e florescer. Então, muitas vezes nós tememos falar as coisas porque tememos o que as pessoas vão pensar, se as pessoas vão acatar de boa maneira, se vão receber com amor. Nós não temos que nos preocupar por isso. Muitas vezes, se posicionar requer de nós um sacrifício muito grande, principalmente sair do comodismo, sair da zona onde que pra gente tudo é mais prático. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Para que eu esteja aqui falando para vocês, há um sacrifício e há uma renúncia. Eu tenho que renunciar aos meus medos, eu tenho que renunciar talvez o tempo que eu me dedico para me preparar para estar aqui. Poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar trabalhando, mas se Deus requer de nós um posicionamento para que nós sejamos voz, então Ele sabe o que virá depois. Não depende de nós, depende dEle, e é Ele que nos vai capacitar. É necessário estudar, se preparar, sim, muito. Mas mais do que isso, nós não devemos depender só dos recursos, porque o recurso maior vem de Deus. Então eu te animo hoje a ser essa voz, tá bom? O tema de hoje: se posicione. Como assim, Poliana, se posicione? Olha, existem situações que a maioria das pessoas que às vezes me buscam para fazer terapia é a situação de que eu estou em meio a muitos conflitos internos, conflitos da alma, conflitos do espírito, conflitos familiares, conflitos financeiros no meu trabalho, mas se você vai analisar a atitude daquela pessoa, ela não está posicionada como ela deveria estar. Muitos conflitos na nossa vida acontecem porque nós não estamos posicionados. Muitas lutas nós vivemos por falta de posicionamento. E a primeira etapa que você tem que cumprir para poder se posicionar aonde você precisa se posicionar é você se conhecer. Porque eu preciso conhecer o que Deus requer de mim. Eu preciso conhecer quem é a Poliana, digo para mim, você vai se repetir para você. Quem é a Maria, quem é a Ângela, quem é a Sandra, quem sou eu,
para que eu possa partir da minha identidade para adquirir esse posicionamento. Porque eu não posso me posicionar de acordo com o que a fulano me aconselhou. Ah, fulano falou para mim que eu tenho que agir assim, assim, assim. E não é assim. Você tem que agir de acordo ao que Deus te designou para ser e para fazer. Então você precisa se conhecer. Qual que é a minha identidade? Quem que sou eu? Por exemplo, eu sou Poliana. Eu sou casada, eu tenho os meus filhos. Deus me chamou para ser uma terapeuta, para ser uma voz, para ser ouvidos, né? Porque o principal papel de um terapeuta é ouvir, é acolher, é abraçar, é ser luz na vida de alguém. Eu tenho que conhecer o meu temperamento, saber como eu posso me mover nas situações. O meu temperamento é melancólico, então eu tenho que saber qual a melhor maneira de atuar de um melancólico, né? Que estratégias eu vou usar para lidar com as fraquezas do melancólico, porque cada temperamento tem suas fraquezas e suas fortalezas. Então, aonde que a gente tem mais dificuldade? Nas nossas fraquezas. Então, eu tenho que aprender a lidar com as minhas fraquezas, reconhecer que eu tenho debilidades, fraquezas, e que não há problema nisso, porque todo mundo tem seus pontos fracos, né? Se eu ficar me comparando demais, que naquele ponto onde eu sou fraco, o outro é forte, eu vou me paralisar e vou me bloquear. Então eu tenho que aceitar esses pontos fracos e me movimentar, sabe onde? Nos meus pontos fortes. A principal chave para que você possa melhorar sua autoestima, por exemplo, é você deixar de se movimentar nos seus pontos fracos e começar a se movimentar nos seus pontos fortes. Por que a pessoa tem baixa autoestima? Por muitos motivos, traumas, dificuldades, desde que passou. Bom, não vamos trazer isso aqui. Mas uma das chaves que eu passo para a pessoa é, primeiro, você tem que conhecer quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes. Se os seus pontos fracos têm a ver com a sua personalidade, com o seu temperamento, que isso é normal desse tipo de temperamento, então eu tenho que aceitar. Essa sou eu. E nesse lado aqui eu não me movo tão bem como no outro lado. Então eu tenho que deixar de olhar e focar nesse lado. O problema da pessoa com baixa autoestima é que ela olha demais aonde ela está fraca, aonde ela tem defeitos, e se esquece da quantidade de qualidades que ela tem. Então eu tenho que trocar o foco e começar a me movimentar nos meus pontos fortes. Então, voltando aqui para o posicionamento, por que é tão necessário eu me conhecer para poder me posicionar? Muitas vezes eu quero falar, eu quero agir, eu quero tomar uma atitude, mas eu acabo metendo os pés pelas mãos. Não sai como deveria sair. Por quê? Porque talvez você está se posicionando da forma errada, no momento errado. Então, você precisa se conhecer primeiro, e aí depois que você se conhece, sabe quem você é, se respeita, então você dá esse passo. Você vai assumir essa identidade que você tem. Muitas pessoas não vão respeitar a sua forma de ser, não vão tomar com bom gosto o seu temperamento, a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de agir, as escolhas que você faz, as prioridades que você dá. Muitas vezes as pessoas querem que você dê prioridade a elas, mas eu tenho as minhas prioridades, eu tenho que respeitar essas prioridades. E as pessoas também, mas se elas não respeitam, você não tem que se mover e tentar reubicar, redirecionar as suas prioridades, a sua lista de coisas que você tem que fazer, porque o outro deseja dessa forma, porque para o outro fica melhor. Nós temos essa mania de a gente traçar um projeto e começar a ouvir demais. Nós temos que ouvir conselhos, sim, lá em Provérbios diz que se você quer ser bem sucedido, você tem que ouvir bons conselheiros. Bons conselheiros. E isso é outra coisa que nós temos que ver, que nós não temos escolhido bons conselheiros. Talvez você pense que aquele amigo é um bom conselheiro, mas
tente rever esses conceitos aí de amizade. Então, se você ouve bons conselheiros, você tem que traçar a sua meta. E se a gente dá ouvido demais, a gente bloqueia e paralisa. Por quê? Porque para o outro, muitas vezes, é incômodo que eu me movimente. Às vezes, quando você está parado, isso é algo que acontece demais. Se você está parado na sua vida, estancado, o outro está te apoiando. Não, amiga, amigo, vai dar tudo certo, não se preocupe, olha também como é que está a minha vida e tal. Quando você começa a se posicionar e tomar uma atitude, fica incômodo para o outro. Não generalizando, mas muitas vezes fica incômodo para o outro. E o outro começa a te aconselhar: olha, eu acho que você não deve tomar esse posicionamento não, melhor você ficar quieta. Ah, não faz isso não. Sabe por quê? Porque o outro está parado, como você estava. E ele não é capaz de se mover, mas você foi capaz de se mover. E ele vai se incomodar com esse movimento porque ele não é capaz de te seguir. Eu tive que fazer isso na minha vida. Quando eu comecei a me posicionar, a adquirir uma identidade, a mudar o meu rumo de vida, alguns amigos se incomodaram, porque eu saí do lugar onde eu estava. Para eles estava cômodo, só que agora já não é tão cômodo. Porque quando a gente vê alguém progressar, se em nosso coração, no fundo, reside inveja, isso vai me incomodar. Por isso que as pessoas dizem que os melhores amigos são aqueles que nos acompanham, nos apoiam, não é no nosso fracasso, é no nosso sucesso. Porque às vezes o fracasso das pessoas não incomoda tanto quanto o sucesso delas. Então, para você ser bem-sucedido, você vai incomodar. E vai incomodar, às vezes, pessoas que você não esperava. Então, você tem que saber fazer boas escolhas nesse momento. E eu te animo a você escolher por você. A não desistir do seu posicionamento. A não escutar essas vozes que te jogam para trás. Que você crê que são pessoas que estão tentando te proteger. Porque a desculpa é essa: eu estou tentando te proteger. E na verdade, ela só está tentando fazer você voltar para a posição que você estava, para ele se sentir cômodo. É mais fácil lidar com alguém que não tem um objetivo de vida do que com alguém que está cheio de metas, cheio de sonhos e com toda a energia para que ele se realize. Então, depois que você assumir a sua identidade, você tem que conhecer quais são os seus limites. Quais são os seus limites? Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Porque o que acontece? Qual o maior erro das pessoas? Permitir que coisas acontecem na nossa vida e a gente não é capaz de suportar. Sofremos, adoecemos, porque permitimos situações na nossa vida, em qualquer aspecto, em qualquer âmbito, que tá ruim, que tá machucando, que tá doendo, que tá pesado, que a carga tá pesada. Mas nós temos, é aquela velha história, estamos impossibilitados de dizer não. Os limites vêm daí. Aprender a dizer não. Essa palavra aí tão mágica, né? Aprender a dizer não é tão difícil. Se você não tem um posicionamento, para você vai ser difícil dizer não. Poliana, sabe por que é dizer não? É difícil dizer não? Porque eu vou magoar, eu vou ferir, é meu amigo, é um familiar, conta comigo, então eu preciso fazer. Não, você não precisa fazer. Você não tem que dizer sim o tempo todo. Porque você tem que se abraçar primeiro, você tem que se cuidar primeiro, porque daí vem a ordem de prioridades. Quem é a pessoa de maior prioridade na sua vida? Sempre que eu pergunto isso, as pessoas respondem: meus filhos, meu pai, minha mãe, meu marido, meu pastor, meu amigo. E ninguém responde que é ela mesma. Você é a sua maior prioridade. Acima dos seus filhos, acima do seu esposo, acima de qualquer coisa que você faça. Acima do seu trabalho, acima do seu melhor amigo. Acima de qualquer coisa. O único que está acima disso é Deus na minha vida. Depois, a minha prioridade sou eu mesma. O meu bem-estar,
a minha saúde mental, os meus sonhos, os sonhos de Deus para mim, o meu projeto de vida, o meu propósito, a minha identidade, o meu temperamento, a minha personalidade, isso tem que estar em primeiro lugar. E eu não estou indo em contra a verdade, a palavra de Deus. Porque ontem eu falei na live, somos incapazes de amar alguém de verdade se não nos amamos primeiro, porque conhecemos o verdadeiro amor através desse amor dado por Deus e através do amor que nós damos a nós mesmos. Se a gente quer conhecer se uma pessoa conhece o amor de verdade, é você ver que aquela pessoa se ama, ela se prioriza, ela cuida de si. Faz tanto tempo que eu não olho para minha alma, que eu não olho para dentro de mim e vejo o que está desorganizado aqui dentro, porque quando as coisas deixam de funcionar, é porque falta organização na alma. Se a casa está desorganizada, é porque falta organização na sua alma. A desorganização começa dentro e se reflete do lado de fora. Eu passei por um tempo onde que eu não era capaz de organizar a minha casa e não era por falta de tempo. Eu consegui descobrir que a minha falta de organização estava dentro. Então eu tive que me organizar primeiro, organizar minhas emoções, meus sentimentos e perceber que haviam coisas que estavam fora do lugar. Antes de arrumar minha casa, eu tinha que arrumar os cômodos da minha alma, entrar lá dentro e ver o que está fora do lugar. Existem móveis fora do lugar, mas é daqui de dentro. Eu não estava priorizando a minha saúde mental. Eu estava priorizando todo mundo. Meus filhos, minha casa, meu ministério, meu trabalho, e não me estava priorizando. Sabe, existe um sinal para mim, pessoal, de que eu não estou no caminho certo, é que eu começo a adoecer. Eu começo a sentir dores do nada, enxaqueca. Existem alguns sintomas que eu já me conheço, alergias. E isso só eu sei que muitas vezes Deus permite para que você volte para o lugar onde Ele te colocou e se posicione nesse lugar. Então, é imprescindível que você conheça os seus limites. Entenda até onde você pode ir. E se a pessoa não respeita os seus limites e quer sugar demais a sua energia, o seu tempo, você diz, olha, eu só posso até aqui. Eu tive que compartilhar isso com a minha família, com meu esposo. Olha, o meu limite é até aqui. Eu posso fazer isso, isso, isso com uma boa saúde mental. Se eu passar disso, eu adoeço. Eu não faço as coisas bem. Já tentei fazer muitas coisas, mas não sou capaz. E outras pessoas não estão de acordo. Quantas pessoas não estão de acordo com o meu posicionamento e não vão estar de acordo com o seu posicionamento? Porque, mas eu faço assim, assim, por que fulano não pode fazer? Fulano é jovem ainda. Não, eu não posso. Porque eu me conheço e eu me respeito e eu me amo. E eu tenho que colocar esses limites para o meu bem e para o bem das pessoas que dependem de mim e contam comigo. Se você não tem uma boa saúde mental, você não pode cuidar de ninguém e nem fazer nada de forma proveitosa. Se ame e se cuide. E coloque limite nas coisas. Olha, isso aqui para mim não está bom. Não faça o erro, não cometa o erro de engolir as suas emoções, de engolir os seus pensamentos, de engolir aquilo que precisa ser falado. Se é necessário ser falado, fale. A vida se compõe de conversas difíceis. Ai, que difícil será falar isso para fulano, eu não tenho coragem. Se você não tiver coragem, você vai continuar dando passos para trás. Se a palavra de Deus diz, eu serei contigo, relembre a palavra que Deus deu a Jeremias. Que missão mais difícil Deus deu a ele. Mas muitas vezes a gente pensa que nós temos que fazer as coisas de acordo com a nossa capacidade. E não é de acordo com a nossa capacidade. Tudo aquilo que a gente vai fazer, que é necessário ser feito e que está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, você pode ter certeza que não é você que vai falar, é Deus que vai falar por você. Porque Ele está vendo que você está cumprindo o seu papel
e se posicionando no lugar que Ele espera que você se posicione. Nós cometemos esse erro de que a gente vai estar sozinha o tempo todo, que a gente vai realizar as coisas o tempo todo. Aparentemente, muitas decisões nossas vão parecer decisões solitárias, porque muitas pessoas não vão estar de acordo. Não cometa o erro de ir na direção onde a maioria diz. Porque às vezes a decisão certa e a vontade de Deus para nós é exatamente a decisão contrária de todos. Muitas vezes de todos. Mas é a decisão certa para a sua vida. E a gente, por medo, a gente sabe que o medo é uma arma poderosa que o inimigo usa para nos colocar um freio, um bloqueio, para não avançar. Por quê? Porque ele sabe que se você avança e você alcança esse lugar de posicionamento que Deus tem para a sua vida, ele já não vai mais poder te parar. Porque nesse lugar é verdadeiramente o lugar onde você vai poder frutificar, ser luz e ser uma potência nas mãos dele e para abençoar outras pessoas. E quando você chegar nesse lugar, ele sabe que ele não pode te parar. A mesma coisa eu falei para uma pessoa importante na minha vida. Que eu falei, olha, estuda a palavra de Deus. Essa dificuldade que aquela pessoa tinha de estudar, de se concentrar em estudar a Bíblia, era porque o inimigo sabe da potência que essa pessoa será na mão de Deus quando ela de verdade tiver esse verdadeiro conhecimento. Então, o inimigo ele vai exatamente trabalhar naquele lugar onde você vai ser uma potência nas mãos dele, onde você vai realmente se destacar. O lugar, você pode observar as coisas que você tem mais dificuldade de fazer, mas que são necessárias fazer, que tem a ver com a sua história e com o seu propósito, é nesse lugar aí que você tem que persistir. Porque são esses lugares que o inimigo, ele sabe, ele conhece muito dos nossos propósitos, que ele vai trabalhar para você não fazer. Porque ele sabe, se ela fazer, se ele entrar aí eu já não posso segurar mais. Às vezes, o próprio inimigo. Deus nos conhece mais que nós, isso aí a gente tem claro. Mas às vezes o próprio inimigo, ele conhece mais da nossa capacidade do que nós mesmos. Então ele sabe, eu tenho que fazer ela perceber, eu tenho que fazer ela pensar que ela não é capaz de fazer isso. E colocar ela totalmente contrário a esse lugar, porque se ela chegar nesse lugar, eu sei que eu não vou mais poder segurar. Então esteja atento, por isso é tão importante a gente se conhecer e assumir a nossa identidade de verdade, porque a gente não vai duvidar quando coisas contrárias acontecerem na nossa vida. Então, o que é mais importante para a gente se posicionar no lugar onde que nós devemos nos posicionar? Não guardar as nossas emoções, conversei com vocês, não podemos guardar as nossas emoções porque adoecemos, né? Eu guardei emoções por muitos anos na minha vida e eu quase morri. Então, não guardo mais minhas emoções, nem as coisas que têm que ser ditas, as coisas que me incomodam eu coloco para fora. Olha, tá me incomodando, eu não gosto disso, isso não tá legal. A gente tem que falar, não engula sapos. Nós não temos que ser mal educados e nem faltar com a amabilidade que nós temos que ter, mas as coisas têm que ser faladas. Independente do temperamento que você tenha, se você é um fleumático, é uma pessoa mais tímida, mais tranquila, mais reservada, mas os fleumáticos, quando tem que falar, eles falam. Então, não deixe de falar o que tem que ser falado. Não aguente situações incômodas, situações que estão te machucando. Se tem alguém que está fazendo coisas que está te chateando, está te machucando, por que você se cala? Porque quem adoece é você. Claro, aquela pessoa é uma pessoa adoecida. Se a pessoa gosta de ferir os outros, de magoar as pessoas, fala as coisas da boca para fora, a pessoa fala aquilo que ela está cheia, né? Então, se ela está cheia de mágoa, ela vai, da boca dela fluirá palavras que vão magoar os outros. Então, ela está enferma, está doente.
mas você não tem que aguentar e tolerar isso, porque isso nos atinge. Isso, como é que eu posso dizer? Suga a nossa energia. Você conviver com pessoas negativas, por exemplo, suga demais a nossa energia. Poliana, mas eu não posso evitar, por exemplo, eu estou no meu trabalho, então eu tenho que trabalhar e tem pessoas negativas o tempo todo falando coisas que me atingem. A pessoa não tem muita sabedoria nas palavras, é uma pessoa que não tem... Bom, independente de quem seja, procure manter o máximo possível distância, porque essas coisas minam a nossa energia. E se isso vem contra você, fale, expresse o seu incômodo. Olha, você está sendo incômodo. Porque o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente agradável, tem que haver paz, tem que haver comunhão. Mas se você falou e não adiantou, pelo menos você colocou para fora e expressou. Aquela pessoa já conhece a sua opinião. Então isso já traz uma paz e uma saúde mental que você não tem noção. Mas não guarde nunca mais palavras e sentimentos que necessitam ser colocados e expressados, porque isso transforma em sintoma, né? Essas 2 últimas lives eu falei disso. Então vamos lá, não crie expectativas. Isso também é importante com relação ao posicionamento. O que nos impede de nos posicionarmos muitas vezes é as expectativas. A gente cria expectativas, por exemplo, estou aqui falando para você, né? E às vezes, nossa, fulano tem 3 mil, eu tenho 3 mil e poucos seguidores e apenas 1, 2, 3 estão na live. Na primeira live que eu fiz segunda-feira tinha 10, 11. Se eu for criar expectativas, eu me bloqueio e paro. Se eu for fazer só quando o que está na minha mente funcionar e colocar muitas expectativas em relação a algo, eu não faço. A diferença de você estar posicionado no lugar certo é que você não tem que criar expectativas com relação às pessoas. Porque cada um reage, se move de acordo com aquilo que ela conhece e com o que está no coração dela. Então eu não posso criar expectativas, esperar atitudes que me retornem aquilo que eu dou, porque eu vou me frustrar o tempo todo. Se eu for fazer isso, eu me frustro. Então, fulano dá o que tem e o que é capaz de dar. Isso não pode impedir que eu dê aquilo que eu tenho que dar. Então, você tem muitas coisas que dar, muitas coisas por falar, muito por fazer, mas não espere que as pessoas correspondam da forma como você imagina. Então é melhor nem imaginar, não criar expectativas, não pense, eu vou falar isso para fulano vai me agradecer, e se ele não agradecer? Quantas vezes pessoas me feriram e a minha atitude é ir pedir perdão? Você sim, porque eu queria ter paz, porque aquela pessoa não estava legal comigo. Falei, bom, para desencargo de consciência, eu cheguei até ela, olha, se eu fiz algo que te machucou, que te magoou, me perdoa. Não era minha intenção. Só que era aquela pessoa que tinha me magoado. E a pessoa, ao invés de aproveitar a oportunidade de me pedir perdão também, não pediu perdão. Falou, tá bom, tudo bem. Então, se eu tivesse criado a expectativa de receber o perdão de volta, eu tinha me frustrado. Mas não era a minha intenção. Então, mas eu não atuei sempre assim. Eu sempre criava expectativas. Eu deixei de criar expectativas com o tempo, porque eu descobri que as pessoas nunca respondem da maneira como eu espero. Nunca. Então a gente cria aquela história na cabeça e fala, eu vou atuar dessa forma porque eu vou receber dessa forma. Não é assim. Então você só tem que fazer o que tem que ser feito. Você só tem que se posicionar da forma como você tem que se posicionar. Fala. Se ao invés disso te responderem de forma negativa, atue de acordo com aquilo que você tem. Se você tem amor, se você tem bondade no seu coração, é isso que você tem que dar. Então, se não estiver brotando isso de você, então é que você precisa se olhar para dentro. Fala, não, peraí, tem coisas aqui que não tá legal. Deixa eu resolver primeiro. Então, isso que é importante. Os demais não são importantes. Você está em primeiro lugar. E que mais do posicionamento? Olha, você é uma voz. Então,
para ser essa voz, o primeiro é que você tem que se respeitar. Você precisa assumir tudo que eu falei aqui com respeito à personalidade, temperamento, forma de ser. Isso tem que ser assumido na sua vida. Mas também você precisa respeitar essa própria posição que você tomou. Não, eu sou assim. Eu tenho que respeitar a minha forma de ser. Eu não tenho que deixar de fazer, de falar aquilo que tem que ser feito e falado. E eu tenho que manter esse posicionamento com respeito. Se você não se respeitar, não vão te respeitar. Então você tem que se respeitar primeiro. Você tem que honrar aquilo que Deus colocou sobre você. E muitas vezes nós não somos assim. Não honramos aquilo que Deus, essa confiança que Deus depositou em nós, nos entregando tudo aquilo que nós temos. Se você tem coisas de valor que podem aportar luz aos demais, que pode ser bênção na vida dos demais, você tem que acolher isso com respeito. Porque Deus confiou isso a você. Então olha para dentro de você, tem coisas boas aí dentro de você que tem a ver com a sua, não só com o seu propósito, com o seu trabalho, porque quando a gente encontra a nossa verdadeira vocação, também estão ligados ao nosso chamado, ao nosso propósito. Então, nós temos que respeitar esses dons, esses talentos, essas habilidades que Deus nos deu, que tem a ver com a nossa personalidade, porque ninguém vai respeitar. Porque às vezes, o que acontece? Para as pessoas de fora, não é muito cômodo que você seja assim, né? Eles esperam, você poderia atuar de uma maneira. Uma vez, quando eu comecei no Brasil a pregar, eu preguei, e eu tenho uma forma de pregar, eu já comentei isso uma vez. E outros têm outras formas, né? De falar, de se expressar. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, que bênção a pregação, só faltou você falar com mais ímpeto. Eu falei, gente, se você não se respeitar a sua forma de ser, você vai acabar indo de acordo com a opinião dos outros. Então eu não agradei da forma que eu falei, né? Então da próxima vez eu vou tentar ser mais explosivo, ser mais impactante. Você vai tentar, mas você vai se frustrar porque você não é assim. Apesar que tem muitas pessoas que atuam assim, né? Não atuam com a verdade, né? Então eu não posso assumir uma personalidade que não é minha, assumir um temperamento que não é meu. Eu sou assim, eu tenho que me respeitar sendo assim. E se as pessoas respeitam, bem, mas o respeito tem que partir de mim. Ninguém respeita alguém que a gente vê que aquela pessoa não está sendo verdadeiro com ela mesma, né? Às vezes é de uma maneira, outras vezes é de outra, porque está tentando se encaixar de forma que agrade as pessoas, que é bem aceito pelas pessoas, né? É muito mais fácil você conversar com alguém que é amável o tempo todo e com aquela voz tranquila, mas tem gente que fala forte e você tem que respeitar porque é a forma de ser dela, né? Tem personalidade, né, que ele acha que está sendo muito amável quando na verdade ele está gritando, mas é a personalidade dele. E eu não tenho que olhar as pessoas como elas são, que está no coração delas, por isso, né? Então, isso é respeito, respeito por si e respeito por os demais. Você sabe que uma pessoa que não respeita o outro, ele não se respeita a si mesmo, né? Para mim aprender a respeitar os outros, primeiro eu tenho que me respeitar e me acolher, entender que eu sou assim. E eu tenho que ser assim, eu tenho que assumir a minha identidade, o meu papel. E é através disso é que você vai poder frutificar. Talvez você não tenha frutificado até hoje porque você não assumiu o seu papel. Porque você não se respeita como você verdadeiramente é. Tem dias que eu não tô afim de falar com ninguém. E qual o problema? As pessoas vão se incomodar. Fulano não me respondeu hoje, fulano não deu muita conversa para mim hoje. Não, hoje eu queria ficar tranquila. Hoje eu queria ficar tranquila aqui com meus estudos, com as minhas anotações, com a minha casa, meus filhos. E não tá se comunicando o tempo todo com as pessoas. Eu não preciso estar preocupado. Nossa, o que fulano vai pensar se eu não responder ele hoje? ¿Quieres sentirte mejor? O que fulano... Agora, o que fulano vai pensar se ele não vê que eu vi a mensagem dele? Eu preciso responder.
Isso, na verdade, você está se desrespeitando, desrespeitando o seu momento. Esse é um tempo que você precisa tirar para você se sentir bem. Isso é autorrespeito, né? As pessoas não vão te respeitar se você não se respeitar primeiro, e muitas vezes vão te desrespeitar exatamente pelo fato que você está se respeitando. Me entenda. Quando você assume um papel de não criar expectativas, não se preocupar com o que as pessoas esperam de você, porque eu atuava assim, eu ficava preocupada com o que as pessoas esperavam de mim. Será que gostaram? Será que estão bem? Será que eu falei legal? Será que entenderam o que eu falei? Eu ficava assim, perdida com isso. E Deus me corrigiu. Ele, espera aí. Será que você vai ficar assim, com a cabeça aturdida, preocupado com como as pessoas recebem aquilo que você dá? Você tem que se preocupar com aquilo que você dá, como você fala, em dar o seu melhor, em ser você mesmo. Como a pessoa recebe, vai depender de como ela se sente. Tem pessoas que estão tão magoadas, tão feridas, que você fala uma palavra que para você foi uma boa palavra, mas ela não vai receber bem aquela palavra porque ela não está bem. Então, se eu for me preocupar com isso, com como as pessoas estão se sentindo, eu não vou agir como tem que ser, como tem que ser feito, né? Eu não vou fazer como tem que ser feito. E não é isso. Olha, o único conselho que eu tenho para te dar hoje sobre posicionamento, as principais chaves, né, que eu não posso demorar muito na live de hoje, é o autorrespeito. E assumir a sua identidade sem medo ao que as pessoas vão pensar ou vão receber. Não criar expectativas. Quando você deixa de criar expectativas, é a melhor coisa, melhor decisão que você tem para a sua vida. Quando você deixa de criar expectativas e de estar preocupado com o que as pessoas estão pensando, você pode ter certeza que você alcançou o seu auge da saúde mental. Porque não tem coisa melhor. Você começa a ter paz, os seus problemas começam a se desfazer de forma automática. Porque parte dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Né? Nós que damos voltas a situações que quando a gente centra no que de verdade importa, você vê que na verdade aquilo não era um problema. Quer um exemplo? Para mim, o temperamento colérico do meu marido era um problema. Mas quando eu comecei a olhar para mim, respeitar a minha forma de ser e a entender que o outro é o outro e que eu não dependo de ser feliz por como o outro vai me tratar. Se o outro me trata mal, tem a ver com ele. Né? Não estou falando que meu marido me tratava mal, mas eu já estou indo mais além. Né? Outras pessoas me tratam mal, eu me sinto mal. Você não tem que se sentir mal porque não tem a ver com você. Tem a ver com a forma de ser dessa pessoa que talvez não está curada, né? Não está bem resolvida, tem muitos problemas, tem muitos traumas, e essa pessoa atua dessa forma. Então, quando eu entendo isso e me dedico a assumir o meu papel, a me posicionar aonde Deus quer que eu me posicione, eu olho e vejo isso para mim já não é mais um problema. Porque eu estava focado no outro. Quando você foca em si mesmo, os problemas que estão à sua volta já não têm tanta importância, porque não tem a ver comigo, não tem que me afetar. Igual eu falei uma vez, que eu fiz essa pergunta, eu lancei essa pergunta, nas mãos de quem você tem colocado as suas emoções, né? Você tem entregado as suas emoções, o seu bem-estar, de forma muito fácil, nas mãos de outras pessoas que não sabem cuidar como deveria. Só quem tem o cuidado perfeito das nossas emoções é o nosso Deus. Se você entrega nas mãos dele, você pode ter certeza que ele vai cuidar e vai restaurar da maneira como tem que ser. Mas nas mãos de alguém, não faça isso. Eu estou bem se meus filhos estão bem e se meu marido está bem. Eu estou bem se... Eu escutei, né, de uma pessoa que eu estava em um atendimento, olha, o que me faz feliz, eu só estou bem, eu só tenho paz quando as dívidas estão pagas, quando tudo está bem, quando meu esposo está bem, quando meu filho está bem, então eu tenho paz. Olha, é muito bom pagar as dívidas, é muito bom não ter nada, nenhuma pendência,
mas nós não podemos depositar a nossa saúde mental nas mãos nem das pessoas e nem das coisas. O primeiro de tudo, se você não tiver saúde mental, você não vai arrumar isso, você não vai conseguir ter cabeça para resolver as suas dívidas, sua situação financeira. Né? O que eu mais recebo nos atendimentos é: minha situação financeira está difícil, eu estou enlouquecendo. Claro, você poderia arrumar a sua situação financeira se você tivesse com a saúde mental em dia. Porque sem saúde mental... mas é isso que está provocando a minha falta de saúde mental. Não é isso. Eu posso te assegurar. Não são os problemas que estão provocando a sua falta de saúde mental e que você está se enfermando. É você mesmo. É porque você não está olhando para si, você não se conhece, você não coloca limites, você não assumiu a sua identidade, você não tem se respeitado. Então, o que eu aconselhei para essa pessoa? Primeiro, você vai olhar para você. Você vai curar suas dores. Você vai se libertar do que as pessoas falam de você. Você vai sair para caminhar todos os dias, vai tomar sol, falta de vitamina D faz mal para a saúde mental, né? Isso tem a ver com o nosso ânimo. Quantas coisas pequenas nós temos desprezado porque cremos que a resolução dos nossos problemas estão nas coisas grandes. E não. São pequenas decisões que nós temos que tomar, pequenos ajustes que têm que ser feitos para que nós possamos trazer cura para a nossa alma. Tomar decisões assertivas, e são pequenas decisões. Né? Então, o foco, o princípio de tudo é olhar para você, se dar prioridade e deixar de só focar naquilo que está na sua volta. Então se abrace. Eu te convido hoje a que você se abrace e te deixe, olha, não espere a aprovação de ninguém, porque muitos vão desaprovar a sua atitude, o seu posicionamento. E eu quero te dizer hoje, se abrace e te deixo essa palavra que eu li no começo, que foi o chamado de Jeremias. Leia lá. E esquadrinhe, leia com paciência como Deus chamou Jeremias e como que ele, num exato momento, se sentiu seguro, mas eu não posso cumprir essa missão. E Deus falou: não, mas não tem a ver com você, tem a ver comigo. Sou eu que vou te capacitar. E quantos ataques Jeremias sofreu por se posicionar, por falar. Existiam muitos profetas na época e todos falavam coisas que agradavam o coração do rei, e ele era o único que falava o contrário. Né? Os outros profetas, falsos profetas, falavam: não, pode ir para a guerra que você vai ser vitorioso. Jeremias: não vai não. Não vai não, que você vai perder. E iam contra Jeremias, não, atacavam Jeremias. Então é difícil assumir uma posição que é a posição certa? Porque, como dizem aí no mundo, né? Não se atira pedra nem árvore que não dá fruto. Se você está sendo atacado, é porque você está no caminho certo. Você está dando fruto. E isso incomoda as pessoas que não dão fruto. Mas você vai ser luz na vida dessas pessoas e essas pessoas vão começar a se posicionar através do seu posicionamento. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por você estar compartilhando comigo esse tempo, por estar me ouvindo. Compartilhe essa live com outras pessoas que você crê. Olha, fulano também precisa se posicionar, porque eu sei que ela tem coisas grandiosas que oferecer para os demais e não está oferecendo porque está com medo. Né? E o medo é o nosso principal bloqueio, que nós temos que tirar do caminho para poder vencer e alcançar aquele propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.